Eu me chamo Fradique Júnior e no vídeo de hoje, aqui no TikTok, nós vamos analisar de forma bem rápida essa decisão recente do TJ de Minas Gerais. Decisão polêmica aí, que vem sendo discutida aí, comentada por vários influenciadores, deputados, jornalistas. Veja só, a polêmica é se é possível reconhecer o vínculo afetivo dessa relação entre adulto e criança. Se foi possível realmente reconhecer isso, se é possível estabelecer essa relação. Veja só, esse caso é polêmico, né? É polêmico. Nessa semana ocorreu essa decisão e foi noticiado por alguns deputados, né? Por alguns influenciadores, jornalistas. E aqui vamos passar a analisar de forma bem rápida. Antes de analisar, eu quero deixar para vocês aqui um link no carrinho laranja de uma promoção, né, de uma super câmera que protege a sua criança. Ela acompanha o movimento da criança. Acompanha o movimento da criança durante todo o seu dia a dia ali. Então vou deixar aqui o link de uma super câmera aí que vai acompanhar o passo a passo ali, o andamento da sua criança durante o dia a dia. Então, aproveita a promoção e clica aqui no carrinho. Primeiro, analisando as leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz um critério etário para diferenciar criança de adolescente. Então, criança, para o Estatuto da Criança e do Adolescente, é a pessoa menor de 12 anos, ou que tem 12 anos incompleto. Ou seja, aquela criança, a pessoa que tem 11 anos, 11 meses e 29 dias. Então, tem 11 anos, né? 11 meses e 29 dias, é criança ainda. Agora, completou 12, tem 12 completo até 18 incompleto, aí já é adolescente. De 12 anos até 18 incompleto, é adolescente. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz essa diferenciação aí, para garantir essa proteção da criança e do adolescente. Já o Código Penal, no artigo 217-A, ele traz esse critério etário também. Veja que as leis elas vão observando o critério etário para proteger a criança e o adolescente. Então, o Código Penal também tipifica esse crime com critério etário, que teve essa relação com o vulnerável, né, menor de 14 anos, vai ser tipificado com esse crime mais grave de 217-A, né, previsto com reclusão de 8 a 15 anos. Então, vejam uma pena aí de reclusão de 8 a 15 anos, por se tratar de uma relação com o vulnerável. Então, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente como o Código Penal observa esse critério etário, né, que é elementar da tipificação do crime. Então, observado as duas leis, que o Estatuto da Criança e do Adolescente e a tipificação desse crime no Código Penal, eles observaram o critério etário. Então, agora, vamos analisar rapidamente o que diz os doutrinadores. Os doutrinadores, a grande maioria, vai trazer o quê? Que o menor de 14 anos, né, recebeu maior proteção do legislador, né, por ser uma pessoa que ainda está o quê? Evoluindo, né, que não evoluiu totalmente, né, que ainda está evoluindo no campo pessoal e sexual. Então, ele não pode consentir uma relação. Então, é o que diz a doutrina, que são o quê? Os juristas, os doutrinadores. Cada um com seu entendimento no seu livro, mas todos vão seguir essa linha. É o que nos diz, né, nesse sentido, segue quem? É o César Roberto Bittencourt, no seu livro de Tratado de Direito Penal. Também traz esse entendimento o professor Guilherme de Souza Nutti, né, no seu Código Penal comentado. Também traz esse entendimento o Júlio Mirabete, também no seu Código Penal comentado. Então, os doutrinadores, que são os estudiosos, os professores juristas, nos seus livros, trazem esse entendimento de que menor de 14 ainda está em desenvolvimento, então não tem capacidade de consentir essa relação. Não tem capacidade, nem entendimento, nem desenvolvimento para consentir essa relação. Então, visto que a lei traz os critérios etários, é elementar do tipo e não pode fugir, visto que os juristas, os professores na doutrina, trazem também esse entendimento de que menor de 14 anos não tem capacidade nem desenvolvimento para consentir sobre uma relação dessa. Então, nós vemos que é realmente o que segue a jurisprudência do Tribunal Superior, geralmente do STJ, vem tendo esse entendimento, seguindo a lei, seguindo os doutrinadores. Agora, o que vem entendendo o STJ? Agora passamos à jurisprudência. A jurisprudência dos tribunais e do STJ, especialmente da Quinta Câmara, das câmaras criminais, vem entendendo o quê? Vem seguindo o que já prescreve a súmula 593. A súmula 593 do STJ reconhece com a vulnerabilidade absoluta de menores de 14 anos. Né? De menores de 14 anos, tornando irrelevante o consentimento, ou as experiências, né, anteriores, experiências sexuais anteriores, né, anteriores ao acontecimento ali do fato, ou a existência de relacionamento afetivo. Então, é irrelevante
se a pessoa tinha um relacionamento e declarou que tinha aí um laço afetivo. Porque isso já é entendimento consolidado. Porque a lei usa o critério etário. Os doutrinadores, a jurisprudência e os doutrinadores também trazem essa proteção do critério etário, da falta de desenvolvimento e discernimento ainda para consentir. Né? Aquela criança ou adolescente não tem essa capacidade de consentir. Então, esse também é um entendimento da jurisprudência, que são as decisões reiteradas dos tribunais, em especial do STJ, que é onde provavelmente vai parar esse processo do TJ de Minas Gerais, com um recurso do Ministério Público, né? E vai ser analisado lá pelo STJ. Vamos lá. Dando continuidade sobre o entendimento jurisprudencial do STJ, nós vamos esbarrar em duas exceções. Aí o tribunal, tanto o Tribunal Superior como os tribunais, eles podem usar da técnica do distinguish. Pode haver umas decisões diferentes. Por quê? Porque há uma evolução no direito. E não há essa petrificação do direito, protegendo assim a evolução do entendimento jurídico. Então, pode haver essa decisão diferente, desde que esteja dentro de duas exceções. A primeira exceção é o erro de proibição. Então, ele acreditava que aquele ato não era crime. Ele acreditava que aquele ato não era crime. Então, isso é um erro de proibição. E a outra exceção, a segunda exceção, é quando a ausência da efetiva lesão ao bem jurídico protegido. E quando é isso? Quando isso ocorre? Essa ausência de lesão? É quando há uma pequena diferença de idade, ou seja, duas crianças, um de 12 e outro de 14, um de 13 e outro de 15, um de 13 e outro de 12, tem relações ali. Então, os dois estão afetados pelo ato. Os dois estão ali afetados pelo ato. Então, os dois não sabem consentir. Então, não há uma lesão ao bem jurídico. Essas são as duas exceções. Então, nessa segunda exceção, se utiliza a teoria jurídica de Romeu e Julieta, que é quando há uma pequena diferença de idade entre os dois e um ato consensual, um namoro ali consensual, assim permitindo absolvição em casos excepcionais. Então, se gostou do vídeo de hoje, curte aqui o coraçãozinho e até o próximo.